nós já avançamos muito no estudo dos gases, mas ainda não explicamos como que o movimento molecular explica aquelas propriedades dos gases que nós estudamos lá na segunda aula. É sobre isso que vamos conversar depois da vinheta. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Química Geral do Projeto Veterano. Meu nome é Leonardo Fernandes e na aula de hoje vamos falar sobre movimento molecular. E essa é a segunda aula sobre esse tema, onde nós vamos falar sobre teoria cinética molecular. A teoria cinética molecular é um modelo que vai definir o comportamento do movimento da molécula de um gás para tentar explicar as leis dos gases ideais. Aquelas propriedades que nós estudamos quando falamos sobre o PV igual a nRT, ou seja, pressão, volume e temperatura. Mas para poder elaborar esse modelo, precisamos ter algumas suposições antes. Essas suposições são 5 e são as seguintes. Um gás é uma coleção de moléculas em um movimento aleatório contínuo. Ou seja, a gente não consegue definir esse movimento. A gente vai tentar entender o comportamento desse movimento. Mas esse movimento ele é aleatório e se faz de forma contínua. Além disso, as moléculas de um gás são pontos infinitesimais pequenos. Vamos lembrar que quando nós definimos o modelo do gás ideal, nós usamos essa mesma suposição. Ou seja, o nosso modelo da teoria cinética molecular é um modelo de gás ideal. Além disso, as partículas se movem em linha reta até fazerem uma colisão. Essa colisão ela pode ser feita com outras partículas ou com as paredes do nosso recipiente. Além disso, as moléculas elas não influenciam umas às outras, ou seja, não temos interações intermoleculares, exceto no caso das colisões. Então, se tiver uma colisão, aí nós vamos ter um tipo de influência de uma partícula com a outra. Isso a gente não pode ignorar. Agora, as interações intermoleculares, como são poucas e são fracas no caso de um gás, nós iremos deixar de lado nesse momento. Além disso, as colisões são colisões elásticas. A gente precisa lembrar lá da física que nós temos colisões elásticas e inelásticas. E, além disso, colisões parcialmente elásticas. Essas colisões elásticas significam para a gente que nós temos conservação da energia cinética. Ou seja, quando a sua partícula ela encontra outra partícula ou a parede do recipiente, não existe perda de energia cinética, não existe dissipação de energia cinética. Estamos criando aqui um modelo idealizado. Beleza? Com essas suposições em mãos, nós podemos agora começar a trabalhar com a teoria cinética molecular. Antes de entrar propriamente dito na teoria, nós precisamos relembrar alguns conceitos de física. Então, eu vou fazer aqui uma revisão de física. Conceitos lá da Física 1. Nós já falamos que nós queremos conectar essa teoria com a lei dos gases ideais, ou seja, PV igual a nRT. Nós queremos encontrar uma conexão e uma explicação para os ingredientes dessa fórmula. Pressão, volume, temperatura. Então, necessariamente, nós vamos trabalhar com esses ingredientes. Inclusive, o ingrediente pressão, que nós já falamos que é força sobre área. Nós vamos utilizar esse conceito. E nós também vamos utilizar o conceito de força, mas não aquele conceito de força de massa vezes aceleração. Existe um outro conceito de força que nós vamos trabalhar aqui. Nós falamos que força era quando a gente pegava ali um bloquinho, aplicava, uma determinada força, esse bloquinho tinha uma massa e isso promovia uma certa aceleração. Esse era um vetor força e um vetor aceleração. Se a gente trabalhar um pouquinho melhor esse conceito aqui de aceleração, nós vamos lembrar que força, o vetor força, é igual a massa e a aceleração
era a variação do vetor velocidade pela variação do tempo. Como aqui essa derivada da velocidade está multiplicando por um valor que é a massa, e a massa é uma constante, a gente vai trabalhar com uma massa fixa ali, esse valor ele vem aqui para dentro. Então fica derivada da massa vezes o vetor velocidade dividido pelo tempo. Essa massa multiplicando pela velocidade, esse produto, na física, nós chamamos isso de momento linear. E esse é um ingrediente que é muito importante aqui para a gente. De quebra, encontramos um segundo conceito para força, onde força é igual à variação do momento dividido pela variação do tempo. Então, encontramos aqui o conceito de força que nós vamos trabalhar. O momento linear, momento, é um conceito de quantidade de movimento. Repara, é uma massa que tem uma velocidade, é uma massa que se movimenta, que tem uma quantidade de movimento. E a força, pela ótica do momento, é justamente a quantidade que está se movimentando em uma variação do tempo. Beleza. Com esses ingredientes aqui também em mãos, com essas ferramentas em mãos, nós podemos trabalhar agora a nossa teoria cinética molecular. Aqui ao lado, nós temos um sistema onde tem ali um determinado recipiente e uma partícula que está se movimentando e promovendo uma colisão com a parede desse recipiente. Nós vamos agora pausar esse sistema e nós vamos estudar esse sistema com essa partícula inicialmente. Então, essa partícula ela vai ter um movimento, ter um momento linear, onde ela vai colidir com essa parede e vai retornar. Então, ela tem um momento aqui que é a massa dela vezes a velocidade Vx. Só que isso aqui não é o total, né? Porque ela vai até o final, bate na parede e volta. Então, para eu poder encontrar aqui a variação do momento linear dessa partícula, que está ali se movimentando nesse eixo x, né? É justamente a massa vezes velocidade Vx, só que tem a ida e a volta. Ou seja, final menos inicial. Só que isso acontece em sentidos que são sentidos opostos. Então eu tenho que colocar um sinal aqui oposto. Então eu vou colocar como negativo mvx. Menos com menos, mais nós temos aqui que esse ΔPx é igual a 2 vezes massa vezes a velocidade x. Beleza. Só que isso é para uma partícula. Dificilmente você vai trabalhar com um sistema que só tem uma partícula, né? Você vai querer ter mais partículas ali, é um gás. Então você tem várias ali moléculas, vários átomos que nós temos no nosso sistema. Então nós precisamos agora acrescentar nesse valor da variação do nosso momento o valor dessa quantidade toda de partículas. Para isso, eu vou trabalhar com o conceito do volume a partir da minha partícula de referência. Então, a minha partícula de referência está aqui. Todas as partículas que estão dentro dessa área, elas vão estar ali atuando e entrando em colisão com essa parede. Eu vou pegar só essa parcela ali para começar a trabalhar. Essa parcela desse volume que eu estou trabalhando tem uma área A, onde essas partículas vão colidir. Além disso, elas percorrem todo esse
trajeto, ou seja, esse espaço, esse trajeto ΔS. Inclusive, com isso, eu consigo encontrar o volume desse trajeto. Mas o ΔS aqui pra gente não é nem tão relevante. Sabe o que é relevante aqui? Que velocidade, Vx, é igual ao ΔS sobre ΔT. Então, esse ΔS, eu posso pegar esse ΔT que está dividindo e passar lá para o outro lado, multiplicando. Isso aqui é igual a Vx vezes ΔT. Mesma coisa, né? O ΔS é igual a isso. Então, esse volume aqui que eu estou discriminando em vermelho, esse volume, ele é igual a área vezes o Vx vezes ΔT. Beleza. Estou falando do volume que nós estamos estudando, mas ainda não estamos falando exatamente do que nós queríamos, né? Que é a quantidade de partículas, o número de partículas. E para isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho ali um número de partículas total. Todas as partículas que estão no meu recipiente. Não é isso que eu quero. Eu quero as partículas que estão aqui dentro, né? Que é o meu foco, é o que eu estou avaliando. Essas partículas que estão aqui dentro, eu vou chamar aqui fora de Nx, tá? Igual. Ou seja, as partículas que estão aqui dentro, elas são uma porcentagem da quantidade total. Então, eu preciso de uma fração dessas partículas. Para isso, eu vou fazer uma fração dessas partículas. Aqui nós temos o volume total pelo volume em vermelho que nós estamos trabalhando, que é A Vx vezes ΔT. Então, aqui agora, nós temos a quantidade de partículas que estão nessa área em vermelho que eu defini. Só que isso não simboliza a quantidade de partículas que vai fazer esse momento linear, que vai ter essa colisão. Porque nós podemos ter alguma partícula aqui que está voltando, né? Que não vai colidir com a parede. Como nós temos ali, nós vamos definir um sistema que tem muitas partículas, que está lotado de partículas, de forma probabilística, nós precisamos entender que metade está indo, metade está voltando. É uma probabilidade. Se botar muita partícula ali, a tendência é essa, que 50% está indo para um lado, 50% está indo para o outro. Por isso, nós vamos aqui dividir esse valor por 2, para poder encontrar esse número de partículas que está colidindo. Com essa formulinha em mãos, o que nós podemos fazer agora? A gente pode pegar esse valor do momento linear que nós encontramos e multiplicar para poder encontrar agora um ΔP, que na verdade é um ΔP total. Então eu tenho o 2mVx que nós encontramos, que vai estar multiplicando aqui, ó, A vezes Vx vezes ΔT vezes o número de partículas total dividido pelo volume do meu recipiente. Olha só, tá aparecendo aqui pra gente ingredientes que nós já queríamos. PV igual a nRT, V, já encontramos o volume. Beleza. Isso multiplicado por 2, que é o que nós tínhamos definido na nossa equação. Eu vou cortar 2 com 2 e Vx aqui, ó, vai estar com Vx quadrado. Então, ΔP é igual. Aí eu vou só rearrumar aqui para poder ficar num formato favorável aqui para a gente. Número de mols vezes a massa vezes A, o Vx quadrado, que nós encontramos, multiplicando o ΔT. Isso dividido pelo volume. Beleza. Temos o ΔP. Consequentemente, temos a força. Por quê? Força é igual ao ΔP sobre ΔT. Então, se eu substituir nessa formulinha aqui de cima, olha o que a gente tem aqui agora. Força
é igual... O ΔP, quem é ΔP? N, M, A, Vx quadrado vezes ΔT dividido pelo volume. Isso é o ΔP. Isso é a variação do momento linear. Mas nós queremos a força. Então eu vou ter que dividir pelo ΔT. Então, dividido pelo ΔT. Eu tenho ΔT em cima, eu tenho ΔT embaixo, eu corto os dois. Encontramos a força. Mas concorda comigo que o que nós queríamos era pressão? E pressão é força sobre área? Então nós podemos agora encontrar pressão, que é igual a força, que é essa equação que está aqui do lado esquerdo, N vezes M vezes a área vezes Vx quadrado dividido pelo volume. Isso é o quê? Força. Eu quero força dividido pela área, então eu acrescento a área aqui embaixo. E eu corto a área com a área aqui de cima. Beleza. Encontramos uma equação para a pressão, onde nós temos número de moléculas, massa, Vx quadrado pelo volume. Temos dois ingredientes. Conseguimos dois ingredientes aqui. Nós temos pressão e temos volume. Mas agora a gente pode rearrumar e chegar em ingredientes que são mais favoráveis. Porque eu estou falando ali de número de moléculas. Mas a gente sabe que para a gente é muito mais favorável ter o número de mols. Então, o número de moléculas, vamos lembrar que é o número de mols multiplicando a constante de Avogadro, né? Eu tenho o número de mols e multiplico pela constante de Avogadro, eu consigo encontrar o meu número de partículas, o meu número de moléculas. E quando surge a constante de Avogadro aqui, eu posso ter isso multiplicado pela massa. Olha só, eu vou ter N vezes Na, que é a constante de Avogadro, vezes a massa. Esses dois carinhas aqui, ó, massa vezes a constante de Avogadro, é justamente a minha massa molar. Por isso, surge para a gente dois ingredientes que são diferenciais. Número de mols, massa molar, Vx ao quadrado dividido pelo volume. De quebra, encontramos o número de mols que, olha só, PV igual a nRT. Então, o N aparece aqui para a gente. Agora, nós precisamos fazer um último ajuste, que também é um ajuste bem significativo aqui para a gente. Nós vamos fazer o seguinte. Essa velocidade nós definimos como uma velocidade no eixo x. Será que todas as partículas que estão no meu sistema, elas se movimentam no eixo x? Eu acho que não. Porque olha só, eu posso ter uma partícula que vai colidir com a parede, mas ela é uma resultante dos eixos, né? Ela não necessariamente está no eixo x. Então eu preciso encontrar uma velocidade resultante desses eixos. Então eu vou pegar aqui um eixo x, y, z. Então, vou definir aqui como eixo z. Aqui embaixo é o meu eixo x. E aqui o meu eixo y. E eu tenho aqui um vetor resultante em verde, que eu vou chamar de v. Desse vetor resultante, v, nós temos também o Vx, Vy e Vz. O vetor que está aqui, ó, ele é o quê? Vz. Tá vendo? É a velocidade que está no eixo z. O nosso Vx está, nosso Vy está aqui. Tá vendo? No eixo y. E o nosso Vx está aqui no eixo x. E para encontrar
o vetor resultante da velocidade, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, porque nós temos aqui um triângulo retângulo, repara. Fechando aqui, ó, eu tenho esse triângulo retângulo, onde eu tenho aqui velocidade, eu tenho aqui Vz, e eu tenho aqui um valor que eu vou chamar de A. Então, eu tenho a hipotenusa, que é o V quadrado, e eu tenho um dos catetos, que é Vz quadrado. Mas para eu completar esse meu teorema de Pitágoras, eu preciso desse outro valor aqui, que é o A, ao quadrado também. E a gente sabe ele. Porque olha só, se a gente pegar aqui, ó, esse outro triângulo retângulo que está aqui dentro, vamos olhar ele aqui do lado. Eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho Vx, e eu tenho aqui meu A, né? Esse cara aqui é desconhecido, Léo, não é não. Repara, se eu projetar ele ali na linha do y, eu tenho justamente o meu Vy. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho A quadrado igual Vy quadrado mais Vx quadrado. Então, o A ao quadrado que eu precisava para colocar aqui na minha fórmula é justamente Vy quadrado mais Vx quadrado. Então, conseguimos encontrar aqui o valor resultante para a minha velocidade. Beleza. Mas a gente precisa entender uma coisa. Nós estamos falando aqui de velocidades. Só que cada partícula ela pode ter uma velocidade distinta nesse meu sistema, né? Então, eu posso ter uma partícula com uma velocidade maior, outra com uma velocidade menor. Eu preciso trazer para a minha realidade uma velocidade que seja média. Preciso disso. Porque senão se torna impossível esse cálculo. Pelo menos na mão, né? Para fazer um exercício. Se torna impossível. Eu preciso de uma velocidade média das minhas partículas. Então, vamos trabalhar com uma velocidade média. Para trabalhar com uma velocidade média aqui, a gente vai colocar esse parênteses angular que simboliza a velocidade média de z ao quadrado, a velocidade média de y ao quadrado e a velocidade média de x ao quadrado. De forma probabilística, gente, mais uma vez, está trabalhando com um sistema com milhões e milhares de partículas, muitas mesmo. Então, olhando para a probabilidade, essas velocidades elas tendem a ser iguais. Porque a gente pega ali uma quantidade de partículas cheias no nosso sistema, se movimentando de forma contínua e aleatória, a tendência é essas velocidades médias elas se aproximarem. Em relação a cada uma das partículas, não. A gente tem partículas com velocidades menores e outras com velocidades maiores. Mas a tendência é essa velocidade média ela ser igual. E por isso, nós ficamos aqui, olha só, substituindo todo mundo por Vx. Por que Vx, Léo? Porque é conveniente para mim. Eu estou trabalhando com Vx desde o início. Mas eu poderia colocar Vz. Ia ficar Vz, Vz e Vz. Tanto faz. Mas Vx é conveniente para a situação aqui da fórmula. Então, trabalhando aqui substituindo Vx quadrado mais média de Vx quadrado mais a média de Vx quadrado, nós temos que o nosso vetor resultante é 3 vezes, que eu estou somando os 3, a média de Vx ao quadrado. Beleza. Se eu pegar esse quadrado e jogar lá para o outro lado, eu tenho algo chamado de raiz quadrada, certo? Essa raiz quadrada dessa velocidade tem um termo, tem um nome que a gente usa para ela. A gente vai chamar isso aqui de VRMS, que é
A raiz quadrada da velocidade quadrática média. É um palavrão. Caralho. É um palavrão, né? É um termo muito grande, mas é intuitivo, olha só. A gente está tirando uma média de uma raiz quadrada. Beleza. E estamos fazendo a raiz quadrada dessa raiz quadrática média. Então é isso. É a raiz quadrada da velocidade quadrática média. Isso a gente chama de VRMS, que é o nome em inglês, tá? Então isso aqui fica igual a 3Vx médio ao quadrado. Eu pego esse 3 que está multiplicando, passo lá para o outro lado, dividindo o Vx quadrado, a média dele, né? É igual a VRMS ao quadrado dividido por 3. E agora, podemos pegar esse valor de Vx que a gente acabou de calcular e colocar aqui na nossa fórmula. Que aí vai ficar para a gente pressão é igual ao número de mols vezes massa molar vezes a velocidade quadrática média ao quadrado dividido. Repara que tem um 3, então tem que colocar aqui, ó, 3V. Essa é a expressão da teoria cinética molecular para pressão. Chegamos em uma expressão que tem ingredientes muito importantes para a gente: velocidade média, número de mols, massa molar, volume. Uma expressão recheada de ingredientes relevantes aqui para a gente. Mas repara que o ingrediente ficou de fora da festa, que é a temperatura. Ele está bem aí. Vamos encontrar a temperatura? Se eu pegar esse volume que está dividindo e passar lá para o outro lado, ele passa multiplicando, então fica PV. De quebra, eu mostro para vocês um outro formato que é comum de ser apresentado também nos livros e pelos professores, que é com PV aqui desse lado, tá? Dá no mesmo, tá, gente? É a mesma coisa. Decora só um e vai, o que seu professor tiver te mostrado. Então isso daqui é um formato que também aparece como PV. PV é igual ao quê? PV é igual a nRT. Então igual a nRT. Eu posso cortar o N de um lado com o N do outro. Esse R está multiplicando. Eu posso passar ele lá para o outro lado dividindo. Então fica T igual a M vezes VRMS ao quadrado dividido por 3. E o R estava multiplicando, passou dividindo. Então, 3R. Essa é uma expressão que nós temos para a temperatura. Mas não é também a expressão mais mostrada, né? A expressão mais relevante nos livros. Na realidade, a gente usa muito mais da seguinte maneira. Pega esse 3R e passa lá para o outro lado multiplicando. Então a gente vai isolar essa velocidade. RMS. É igual. O 3R passa multiplicando, então fica 3RT. A massa molar está multiplicando, passa dividindo. Dividido pela massa. Só que a velocidade, né, o VRMS, está ao quadrado. Então essa velocidade, né, vai ficar isolada e eu passo esse quadrado para o outro lado como raiz quadrada. Então aqui eu tenho a velocidade igual a raiz quadrada de 3RT dividido pela massa molar. Por que que esse formato ele acaba sendo mais relevante do que o outro? Vamos lembrar de uma coisa. Nós falamos sobre lei da efusão de Graham. E o que a lei da efusão de Graham falava pra gente? Que a velocidade de efusão, ou seja, velocidade, era diretamente proporcional à raiz quadrada da temperatura. O que nós temos aqui? Raiz quadrada da temperatura. Agora você entendeu aquela raiz quadrada.
Além disso, a lei de efusão de Graham falava pra gente que a velocidade de efusão era inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar. Então aqui nós temos massa molar também. Então repara, através da teoria cinética molecular, chegamos à mesma conclusão de Thomas Graham. Além disso, precisamos entender essa fórmula aqui. Essa fórmula, ela remete ao conceito de pressão. Por quê? Porque a pressão que está aqui nessa fórmula, olha só que interessante, ela é diretamente proporcional ao número de mols. E por quê? Porque nós estávamos falando na teoria cinética molecular que a partícula ela ia atravessando e colidia com a parede do recipiente e voltava. Se eu tiver uma quantidade maior de partículas, eu vou ter mais colisões. E pela fórmula, eu vou ter uma quantidade maior de pressão. Por isso que lá na aula sobre propriedades dos gases, nós falamos que a pressão era justamente a quantidade de colisões que uma partícula tinha com a parede do recipiente. E aqui explica isso. Além disso, se essa partícula também é maior, né, tem uma massa maior, essa pressão também é maior. Outra questão é que se essa partícula tem uma velocidade maior, o que vai acontecer? Ela vai ter mais colisões, porque ela está mais rápida. E por fim, se o volume ele é maior, o que acontece? Nós temos aqui uma relação inversamente proporcional. Então, se o volume é maior, essa partícula tem que percorrer um espaço muito grande até coligir. Então, quanto maior a sua pressão, menor o seu volume. Quanto maior o seu volume, menor a sua pressão. Porque se você tem um volume muito grande, o trajeto daquela partícula se torna mais difícil. Então ela demora mais até ela colidir. Por isso, a pressão ela é menor. Beleza, gente? Eu sei que essa aula é uma aula muito extensa. Nem todos os professores mostram essa dedução porque ela é complexa. O livro do Atkins começa falando sobre essa parte, falando que a dedução é complexa. Então, é complexo. Mas, por mais que seu professor não tenha te mostrado essa dedução, você não precisa decorar essa dedução. O que você precisa entender são as suposições dela, entender a fórmula, e eu acho que é muito relevante entender o passo a passo, pelo menos. De onde veio, para onde vai, porque aí você consegue de fato entender teoria cinética molecular. Se ficou alguma dúvida, eu peço que deixem aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos fazer algumas questões para poder deixar isso aqui um pouquinho mais palpável, um pouquinho mais fácil, trazer exemplos para essa aula. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixem um joinha. Muito obrigado e até o próximo vídeo.